Foco no Afeto de número 180, tema Fazendo as Pazes com a Sombra. Gente querida, gente amada, quem de nós não tem aquele incômodo, aquela sensação de desconforto quando fica pensando nos próprios defeitos? Eu vou mais adiante um pouquinho, vou mais a fundo um pouquinho. Quem de nós não passa a maior parte do dia inconformado com os defeitos? A gente nem quer pensar nisso. É meio que um pensamento que fica automático, você fica focando o tempo todo nas suas imperfeições. Ah, mas se eu tivesse feito daquele jeito, teria sido melhor. Se eu tivesse sido mais esperto, ou mais inteligente, ou mais afetuoso, ou mais isso, ou mais aquilo. A gente fica o tempo todo se cobrando, e essa sucessiva cobrança, ela acaba virando o que eu entendo como uma doença, que é o perfeccionismo. A gente acaba ficando perfeccionista, admitindo muito pouco os defeitos, não entendendo que eles são interessantes. Eles são interessantes, a gente vai falar disso daqui a pouco. A gente vai achando que vê a sombra como a realidade. A realidade é a minha sombra. No fundo, eu sou aquele cara que tem esse defeito, aquele outro. Pronto, isso me define. Eu me autodefino a partir dos meus defeitos, das minhas imperfeições, como queira. Daquilo que de uma forma inteligente, né, algumas pessoas tratam como sombra, contrapondo, claro, a luz, que são as qualidades. A gente não está acostumado a focar na luz, a gente está acostumado a focar na sombra e brigar com ela. Então não é interessante fazer de conta que a sombra não existe. Não é interessante, porque aí já é uma outra questão, já é uma outra doencinha, né? Quando a gente faz de tudo para não admitir que tem a sombra, a gente entra no comportamento do arrogante, que ele briga com o mundo, ele invade as pessoas, ele exagera nas qualidades, até qualidades que não são tão qualidades assim, ele até exagera na exibição dessas qualidades, para mostrar que ele não tem sombra. O maior documento de que a pessoa tem muita sombra é exatamente esse, quando a pessoa fica forçando a barra para mostrar aquilo que ela entende como qualidade, e que nem sempre é qualidade. Inclusive, se é que a gente vai chamar de qualidade de defeito, não gosto muito dessa terminologia, mas se é para falar de luz e sombra, né, então é legal a gente, olha, eu tenho luz e tenho sombra. Eu estou aqui numa realidade que é dual, né? É dual. Tem tensão e relaxamento, inspiração e expiração. Tem dia, tem noite, é tudo dual. Então tem luz e sombra. Então tem um sentido a sombra na vida da gente. A gente não pode brigar com a sombra. Não é que é proibido por lei, não é isso que eu estou falando. Não é que é feio, é contra a moral brigar com a sombra, não é nada disso. É que quando você briga com a sombra, você está brigando com uma característica sua. É sua, faz parte de você. Você também é isto. Você não é só isto. E a questão aqui, no início da nossa conversa, é exatamente lembrar isso, que a gente não é só sombra. A gente passa a vida toda levando desqualificada dos outros, levando crítica indireta ou direta mesmo, ou se autodesqualificando, porque a mídia fala que o bacana é ser assim, 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 assado. Aí você olha para aquele modelo e fala, meu Deus, eu nunca vou ser isso aí. Que bom que você nunca vai ser aquilo ali, porque você, na melhor das hipóteses, vai ser você. E na medida que você fica procurando ser aquilo ali que a mídia coloca como interessante, o que a sociedade, não só na mídia, coloca como interessante, você vai aumentando a sua sombra. Essa é uma grande sacada. Você não aceitar de fora uma referência de comportamento como sendo saudável para você. Não.
É de dentro para fora, é da meditação, do autoconhecimento. Aí você tem intuição, aí você descobre quem você é, aí você se exerce cada vez mais sobre a regência da intuição, sobre a regência da sabedoria. Enquanto você tem um ego que ainda não está totalmente em comunhão com o do ser, ou seja, enquanto você não é aquilo que se diz um ser totalmente iluminado, o ego está disciplinado, a gente vai ter a dualidade, a gente vai viver na dualidade. E essas coisas que a gente chama de imperfeições são exatamente os nossos treinamentos de vida, os nossos coaches de vida. Quando você pega um mapa astral de uma pessoa, você vai ver as limitações que aquela pessoa tem, que são os treinamentos de vida dela. Ao invés de se identificar, a pessoa pega, por exemplo, o mapa astral, aí o astrólogo fala lá toda a sombra que a pessoa tem. Ah, você tem tal questão, tem outra questão, aí tem que as pessoas chamam de qualidades. Você tem tal luz, você tem outra luz, você tem luz aqui e ali. Mas a pessoa viciada nessa visão, nesse prisma social, que olha para si própria com os olhos do social, do superego repressor, ela vai pegar um mapa astral dela, vai esquecer completamente a luz e dizer, não, na realidade, no fundo, eu sou esse monte de defeito, esse monte de limitação. Equívoco, engano. Aí liga lá para o astrólogo, não, mas você falou um monte de defeito que eu tenho e tal, não sei o que, eu não vi luz nenhuma aqui, né? A pessoa só está olhando para a sombra. Aí o astrólogo falou, não, você não viu tal parte que fala isso assim, assado. E a sombra não é um problema. O defeito, gente, me ouçam com jeito, o defeito não é um defeito, o defeito é alguma coisa na qual eu tenho que trabalhar. É alguma coisa na qual eu tenho que melhorar, eu tenho que me desenvolver. Aquilo que a gente chama de defeito, eu gosto de chamar de limitação. Se apresenta sob a forma de um obstáculo, ok? É um obstáculo. Porque o defeito, eu não tenho essa habilidade, eu vou bater nessa parede e vou voltar toda hora. Com o tempo, com a meditação principalmente, você aprende a transformar o que é um obstáculo, uma parede, num degrau. Aí você galga o degrau, você supera, é superação. Você cresce, você amplia a consciência. Então esta é a pegada sábia em relação à sombra. Aí você não vai brigar mais com a sua sombra, você não vai dizer, como o arrogante faz, que ele esquece, que é uma forma de brigar com a sombra, de não aceitar, né? E também não vai ficar focado na sombra, se identificando com a sombra, achando que você é defeito, que você é aquele monte de imperfeições. Não. Muita gente acaba fechando com a ideia que é aquele acúmulo de problemas ou de limitações, porque passa a vida inteira, às vezes tem infelicidade de ter uma mãe, de ter um pai que não tem o preparo. Aliás, que pai, que mãe tem preparo nessa sociedade que não tem preparo para relacionamento nenhum, né? Que passa a vida toda do filho ali realçando os defeitos. Não, porque você tem essa limitação, você é muito burro, porque você é inábil. Não vai fazer isso porque você vai quebrar. Não mexe aí que você vai quebrar. Vai dando a noção de incapacidade, de incompetência para a criança. Ela vai crescendo com aquela sensação de incompetência. E o pai e a mãe nem estão sabendo o que estão fazendo, mas não tem a menor... Olha, são meigos no assunto, eles têm uma leve noção. É bem essa terminologia, esse trocadilho aqui, que é impreciso. Eles são meigos no assunto, eles têm uma leve noção, totalmente leigos, eles não têm noção nenhuma do que é esse tipo de pai e de mãe, ou de orientador, de educador, que foca na sombra. Não é também não é o oposto, que é, não, meu filhinho, você não tem defeito, imagina, você é perfeito, imagina, você... Não é por aí também. Olha, você tem tais e tais qualidades, você apresenta tais e tais qualidades, isso é muito bacana. E tem aquelas coisas ali que você tem que trabalhar nelas. É por aí. E com humor, com leveza. Não é você tem tais e tais qualidades, isso é motivo de orgulho para você, então você é essas qualidades. Mas também você tem aquele lado horroroso, pavoroso, aquela coisa terrível, aquela desgraça de personalidade que você apresenta quando acontece isso, aquilo.
Enlouquece, a pessoa enlouquece, cresce doidinha, atrapalhada das ideias. É integrar, gente, a sombra precisa ser integrada, com amor, com leveza, Pode listar agora tudo aquilo que você chama como de defeito, que a gente pode entender como limitação. Pode listar tudo isso, são suas grandes lições de vida. São aquelas coisas que em você superando vão te tornar uma pessoa muito mais, não gosto do termo, mas muito mais feliz, mais bem-humorada, mais amorosa, mais generosa, mais afetuosa. Tudo isso compõe aquilo que eu entendo por felicidade. Não é aquela... Felicidade abrange também uma conta bancária muito alta, essas bobagens, 1000 propriedades, não é disso que eu estou falando quando falo felicidade. Uma pessoa muito mais saudável. Não tem sensação melhor, creio eu, na relação da gente com a gente mesmo, no nível do ego, que você tem uma limitação e que você de repente supera aquela limitação. Você se trabalhou, você se dedicou, você está frequentemente se dedicando, aí de repente você percebe, eu não tenho mais, a gente chama aquele problema, eu não tenho mais aquela limitação. Aquilo não é mais uma questão para mim, aquilo não é mais uma limitação, acabou. Acabou. Se você tem uma situação dessa na sua vida, que seja uma única, apenas situação em que você superou alguma coisa, que você olha para trás, não, aquele problema eu não tenho mais, acabou. Então você pode estender, você pode, analogamente, você pode entender que você pode superar qualquer outra limitação que você tenha. É uma questão de lidar com isso com humor, com paciência, com leveza e com muito amor a si próprio. Acolher-se, acolher o seu defeito como você acolhe um filhinho, um bebezinho que está doentinho. Ele está doentinho lá, você não vai falar, pô, você está doente, caramba, que saco, outra vez, está com gripe. Não, você não vai falar assim com o bebê. É um absurdo. Mas é este absurdo que a gente faz com a gente mesmo. Quando apresenta aquilo que a gente chama de defeito, pela 10ª vez a gente apresenta aquele defeito. Mas, poxa vida, eu achei que tinha aprendido essa droga, eu não aprendi, ainda eu estou cometendo hoje pela 20ª vez. Não, calma, não é por aí não. Isso aumenta a sombra, isso reforça a dimensão, aumenta a dimensão da limitação. Quando você erra, dá uma risada. Poxa vida, eu errei, né? outra vez errei. As pessoas que estão em volta, em geral, não têm este bom humor para com os erros delas e, portanto, não têm este bom humor para com os erros da gente. Então você erra e você dá um sorrisinho. Aí a pessoa olha assim, como é que ela ri do defeito dela, da limitação? Como é que ela dá risada disso aí? Ela deve estar tentando disfarçar, porque no fundo ela está morrendo de vergonha, então ela tenta disfarçar. Esta pessoa que está julgando o teu sorriso puro em relação ao seu erro, ela naquele momento está se projetando em você. É como ela faria se ela usasse o sorrisinho para disfarçar o erro, porque no fundo ela está muito louca da vida com ela mesma por ter errado. Ela está muito brava com ela mesma por ter errado. Então, ela jamais, naquele nível de consciência que ela está, jamais vai imaginar que você está dando um sorriso de leveza, poxa, errei mais uma vez. Isso não é problema. Você tendo superado já a questão da de não brigar com a sombra, você já integrou, você entendeu que as suas limitações são os grandes mestres. É com eles que você cresce, é com eles que a sua autoestima sobe. Depois que você supera uma questão, veja como fica a sua autoestima. Tenta lembrar quando você superou uma questãozinha qualquer, como ficou a sua autoestima. Isso é uma questão sua, com você mesmo. Não precisa nem pensar no aspecto social, se houve aplauso, vai ou indiferença. É com você mesmo, E deve ser sempre com você mesmo. Aplauso e vai, o que vem de fora, gente, olha, para isso aí tanto faz. Tanto faz mesmo, porque não, se você errou, a pessoa vaia, ou se você está lá apresentando uma limitação e a pessoa vaia, tanto faz. A pessoa ela não está te vendo, ela não te conhece, ela não sabe se está te vaiando, ela não se conhece, muito menos conhece você. Se ela aplaude também, por incrível que isso possa parecer,
ela está sempre aplaudindo ela em você, se ela não te conhece profundamente. Se ela te conhece profundamente, ela não vai aplaudir, ela vai te dar um abraço de comunhão, de alegria por você ter superado. Ela está sentindo empaticamente a alegria que você está sentindo por ter superado a questão. Às vezes isso vai num aplauso também, às vezes, mas não é sempre, não é na maioria das vezes, no meu entender, na minha percepção. Eu quero dizer que aquele aplauso e aquela vaia coletiva em relação ao erro, essas coisas que a gente morre de medo, de execração pública, quem está vaiando não te conhece, quem está aplaudindo também não te conhece, tanto faz, tanto faz. Tem uma frase maravilhosa de alguém, eu não sei quem é o autor, infelizmente, mas é mais ou menos assim: os aplausos que a mim são dirigidos, por mim não são merecidos, muito menos as vaias. A minha relação com os meus acertos e com os meus erros é minha. A relação existencial é minha, é só minha, é uma coisa minha. Eventualmente os outros podem participar, podem assistir os meus acertos e os meus erros. Mas eu não posso medir a minha autoestima pelo número de aplausos que eu recebo ou pelo número de vaias que eu recebo. É muito difícil, gente, eu sei que eu estou falando um negócio complicado, difícil. Mas eu não posso, porque não é de fora. A questão doentia com a má relação com as limitações, com a sombra, que é o que estamos falando hoje, a questão doentia é porque eu ouvi o tempo todo, eu entendi que o que os outros falam a respeito de mim está certo. Os outros, a meu respeito, os outros sempre têm razão. Isso está certo até a página 2 do livro, vai. De um livro de 800 páginas, até a página 2 está certo. Porque o outro tem uma percepção. Eu não me vejo, é você que me vê. Você não se vê, sou eu que te vejo. Então, se tenho empatia, e se você tem empatia, eu posso dizer coisas para você interessantes. Mas se eu sou projetivo, e a maioria está projetiva, então eu vou falar só abobrinha. Eu vou falar só detrito a respeito de você para você. Porque eu estou me projetando, eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Uma das coisas que mais dá irritação nas pessoas, dá mais raiva, é que quando elas se assistem em vídeo pela primeira vez. Eu, no meu consultório de coaching, há muitos anos, eu presencio isso aqui. Eu já estou acostumado, eu já tenho até o que falar para todas as pessoas, que é uma frase meio comum e ajuda bastante. Quando a pessoa que não se vê em vídeo, ela descobre, quando toca lá o vídeo no monitor para ela se assistir falando, ela percebe uma cara que não é a cara dela, é a cara que o mundo desenhou para ela fazer. Isso que me ensinou foi o meu mestre José Ângelo Gaiaça, meu querido mestre, saudoso mestre José Ângelo Gaiaça. Eu tenho a cara que o outro compôs. Quando estou, aí sou eu falando, quando estou nesse esquema ainda de depender da opinião do outro. Por quê? Desde pequeno eu falo a coisa de um jeito, eu tenho censura ou aprovação, censura ou aprovação, censura ou aprovação, censura ou aprovação. Aí eu vou conformando a minha cara de um jeito que eu tenho aprovação, porque o instinto básico nosso é sentirmos incluídos, é colaboracionismo. Então eu vou fazendo sempre a carinha, aquela cara, para ser aprovado, passando por cima da minha cara, esquecendo de fluir, de expressar a minha cara, a minha expressão, a minha própria genuína expressão. Então quando eu vejo a minha cara gravada e não via antes, eu percebo, nossa, esse cara não sou eu, meu Deus, a minha cara é essa. Eu estou falando aqui, estou achando que está saindo uma cara, quando eu vejo a gravação lá, sai outra cara, meu, o que é isso? Nossa, a pessoa dá uma piradinha. Aos pouquinhos a pessoa vai trabalhando, que é uma coisa que eu faço em consultório, nas sessões de coaching,
dar textos para a pessoa falar, ou simplesmente assuntos para a pessoa falar, em que ela coloque genuinamente, sem censura nenhuma, os sentimentos e emoções genuínos dela para fora, para ela perceber como é ela falando. Aí há uma adaptação, um período de adaptação em que ela vai experimentando, vai instalando isso na vida dela com os outros, devagarzinho, com jeito, porque é uma transição perigosa. Porque essa cara que a gente compôs, na verdade é que os outros compuseram, eu aceitei esta composição externa da minha cara, é para agradar. E eu morro de medo de desagradar se eu vou colocar minha cara genuína. Então é um reaprendizado existencial maravilhoso, em que eu vou tirar a máscara e vou colocar a minha expressão. Eu tenho que, paralelamente a isso, eu tenho que desenvolver um processo de auto-amor, meditação. Aí eu me amando, está tudo bem. Porque aí eu sei que quando estou falando amorosamente comigo, estou falando amorosamente com você, e você percebe. E se você não percebe, é porque você não está amoroso naquele momento ou amorosa. Isso é vice-versa, é de todo mundo para com todo mundo. Para isto acontecer, eu tive que fazer exatamente as pazes com a minha sombra. Eu tive que integrar a minha sombra, tive que aceitar. Bom, eu tenho essa limitação, eu tenho esse jeito de falar, que acabou virando uma limitação, porque os outros pediram que eu falasse desse jeito, mas eu não consigo falar exatamente, então eu falo meia boca. Não é muito autêntico, é uma sombra, não vou brigar com ela. Eu vou me buscar mais, eu vou buscar mais a minha expressão. E aí eu me encontrando, eu me percebendo, não tem como não ser amoroso. E não tem, repito, não tem como o interlocutor não perceber se está em estado amoroso. Pode concordar ou não com o que eu estou falando, com o que eu estou expressando e tudo, mas vai perceber ali a amorosidade. E isso é fundamental para qualquer relação. E aí, a partir daí, com dois amorosos interagindo, é aí que acontece a tão querida, tão desejada, tão necessária e saudável oposição amistosa, quando há oposição de ideias. A competição está fora desse nível, dessa frequência relacional. É a oposição amistosa, porque o que está acontecendo ali é amor. Não importa se um pensa de um jeito ou pensa de outro jeito. Estamos numa relação amorosa. E é isso daí é a saúde, é isso que a gente precisa procurar. Então o recado principal aqui, gente, é aceitar aquilo que você chama de defeito. Isto não é defeito. Você não tem obrigação de ter nascido perfeito. É o que a sociedade fala para você, mas você não tem essa obrigação. Do jeito que você veio, você é perfeito. Aí é numa outra pegada, esse perfeito é numa outra pegada, é segundo a biologia, segundo a natureza. A perfeição o que é? Esse conjunto de habilidades. Ninguém é hábil em tudo, não existe isso. A perfeição segundo a natureza é exatamente habilidades, mais habilidades para uma coisa e menos habilidades para outras coisas. Se você quer aperfeiçoar algumas habilidades que não estão bem desenvolvidas, você desenvolve com alegria, com leveza, com amor. Mas não é brigar com elas, não é porque olhar para o lado sombra com raiva, lá atrás, o patrocinador disso aí é aquele detrito relacional, aquele lixo relacional chamado competição, que não tem nada a ver com a nossa espécie. Então você sai da competição, sai da competição. Tudo bem, o mundo está em estado de praga biológica, você é obrigado a competir aqui ou ali, profissionalmente, tal, compita ali ou aqui. Mas na relação com você mesmo, sem competição, deixa isso de lado. Você não tem que ser melhor nem pior do que ninguém, porque você não é melhor nem pior. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém, não tem comparação. Todo mundo é unicamente interessante, essencial para o convívio, todo mundo é. Então é preciso lembrar disso na hora que você olha para a sua sombra. Minha sombra querida, eu te amo. E abraça a sua sombra. Como você abraça a sua luz também. Do mesmo jeito que você aceita e ama a sua luz, ame a sua sombra também. É essa sombra que vai fazer você
crescer. É a superação daquilo que você entende como limitação que vai fazer você ampliar a sua consciência. Quem faz, quem produz isto e quem fabrica isto é a meditação. Silêncio físico, emocional e mental pelo maior tempo possível. E depois, manutenção do estado meditativo. É isso que possibilita você ter uma relação totalmente saudável com aquilo que a gente chama de sombra. Não é negar a sombra de jeito nenhum. Não é esquecer a sombra de jeito nenhum. Você pode até esquecer depois que você aceitou. Aí você nem entende mais como sombra, você começa a ver a sombra como parte da luz. Porque não tem sombra se não tem luz. Certo? Só tem sombra onde tem luz. Muito louco. E só tem luz também onde tem sombra. Certa vez eu criei uma letrinha de música em que veio uma frase que eu gostei muito e vale lembrar agora. É interessante a gente ser como um raio de luz que vai andando pelo universo com aquela curiosidade de encontrar a sombra. Mas a gente não encontra a sombra porque onde a gente passa ilumina. Então vamos aceitar que a gente é um raio de luz e que ilumina a sua própria sombra? Se você olhar para a sua sombra desde o seu ser e não do seu ego inseguro, que está dissociado do ser, faça o ego entrar em comunhão com o ser. Aí você vai olhar para a sombra só com a luz. Aí você não vai achar mais a sombra. Você vai ficar andando pelo universo inteiro procurando. Mas sombra, o que é sombra? O que é isso? É por onde você passa, você ilumina, então não tem sombra. Então você olha para aquilo que você entende como limitação e como sombra agora, olha com um olhar amoroso, olha com luz. Deixa de ser sombra. Na hora. Instantaneamente. Isso acontece depois que você meditou ou enquanto você estiver em estado meditativo. Mais uma vez, a importância essencial da prática da meditação e da manutenção do estado meditativo. Estado meditativo, estado de bom humor, estado amoroso, saudável, de leveza. Se você está olhando para o seu defeito, já usando essa palavra, defeito, não é defeito. Então estou doente. Você está olhando para o seu defeito e está lá, nossa, que coisa horrível, que coisa desagradável. Eu sou isso. Você pode dizer para você mesmo, estou doente. Qual é a doença? O ego afastado do ser. O nosso ego pode transitar, ele faz esse trânsito. É isso que eu chamo de livre-arbítrio, que as religiões falam. O ego pode se afastar da essência, que é o Deus, né? O ego pode se afastar. Ele se afasta, entra na sombra, ele fica na sombra, ele vê tudo da ótica da sombra, e aí é só doença. Aí ele junta com o ser, aí ele enxerga de fato, porque ele é iluminado. O ego se afasta do ser. O ego, ele acrescenta-se a letra C à palavra ego, é o cego. O ego afastado do ser é o cego. Ele se aproximando do ser, ele fica a luz, ele fica um instrumento de luz. Eu separei 3 posts aqui para dar uma lida e comentada, para finalizar a nossa explanação de hoje. Eu sinto que à luz desses 3 posts a gente vai ter uma visão, eu acho que eu complemento esta visão sobre a importância da gente integrar, fazer as pazes com a sombra, porque ela é parte da nossa luz. Vamos lá então. Olhar a luz ou a sombra? Escolha. Há um desejo de reencontro no olhar da mágoa. Presta atenção, sente isso no fundo. No fundo.
Há um desejo de reencontro no olhar da mágoa. Há um apelo de alegria no âmago da tristeza. Há um clamor pela paz na atitude bélica. Há uma saudade no coração da rejeição. Há um desejo de carinho nas mãos que se fecham. Há um anseio por calor amoroso no olhar frio e desdenhoso. Há um sorriso de confiança guardado nas lágrimas de decepção. Há uma paz de espírito no corpo exausto pelo fracasso. Há uma aceitação silente no grito de negação. Há uma sensação de libertação na perda da ilusão. Há uma lição aprendida em cada percepção de ignorância. Há uma declaração de amor em cada ato de desprezo. Há uma voz de saúde em cada doença. Há uma necessidade de permanência em cada fuga. Há um esquecimento em cada lembrança. Há uma recepção em cada despedida. Há uma ida em cada vinda. Em toda luz tem o espectro de sombra. Em toda sombra tem o espectro de luz. O outro post que eu quero ler e comentar, gente, é luz e sombra nas relações. Você conhece alguém, admira muito, a pessoa toca o seu coração, te faz bem, você a respeita e se encanta com ela. Um dia, alguém em quem você acredita muito fala mal dessa pessoa, aí vem a sombra. O seu coração não sente verdade no que você ouviu. Você continua respeitando-a e admirando-a muito. No entanto, misteriosamente, um lado seu prefere romper com a pessoa com quem se encantou e você rompe. Nós todos temos o coração, luz, e o medo, sombra. A cada momento podemos escolher entre eles. De qualquer forma, lá na frente, queiramos ou não, a luz não será mais uma opção, será um fato perene. Quando isso acontecer, você vai perceber que a pessoa que fez a fofoca, fundada ou não, a respeito de quem você admirava, estava experimentando a inveja destrutiva, aquela que dá um impulso de denegrir o invejado. E verá também que você ainda não estava tão seguro a ponto de seguir o seu coração. Mas a consciência está em constante expansão e estando você agora na luz, você aceita o seu erro como parte do seu aprendizado. E você pode até ajudar o maledicente a exercer a inveja saudável, que é buscar a própria excelência ao invés de denegrir o invejado. Poderá se aproximar da pessoa com quem havia se encantado e humildemente confessar a sua fraqueza e falta de confiança nela e em si próprio, e ainda, quem sabe, continuar a viver aquele encanto interrompido. Se a pessoa acreditar que a sombra passa e que a luz é para sempre, perceberá que você precisou mergulhar na sombra para enxergar a luz na qual estavam vivendo aquela comunhão. É apenas uma questão de manter o foco no afeto. A sombra
está. A luz é. E o terceiro post, gente, que é da sombra à luz. Todos temos nossas sombras, porém somente os iluminados conseguem vê-las em suas reais proporções, e quando as veem, elas desaparecem. Eles as veem nos espelhos da humildade, da simplicidade, da isenção, da vontade de crescimento, da consciência pacífica dos erros que cometem, da pureza que não se confunde com ingenuidade. Para vermos as nossas sombras, convivermos pacificamente com elas e as superarmos, precisamos não estar apegados e tementes ao que os outros pensam de nós, mas conectados com a nossa sincera decisão de crescermos sempre, sem ansiedade, sem autocobranças e com a convicção de que o aumento da percepção se dá em um processo que tem ritmo próprio, não controlado por nós, bastando apenas que estejamos dispostos a ele. Para vermos nossas sombras, convivermos pacificamente com elas e as superarmos, precisamos já ter descoberto que culpa é apenas medo de punição e não traz crescimento algum. Ao contrário, é como uma âncora que nos retém em mares poluídos, nos adoecendo cada vez mais. Aquele que olha para a própria sombra com a luz da consciência, ao errar, vai em paz na direção do acerto. Para vermos nossas sombras, convivermos pacificamente com elas e as superarmos, precisamos meditar o suficiente para que possamos estar na maior parte do tempo em estado meditativo, que é aquele estado em que podemos fazer de tudo, só que com alto índice de consciência. Assim, por exemplo, o convívio com pessoas com quem tenhamos baixo grau de afinidade e ou alto grau de tensão no nível do ego, fica suportável e curável pela harmonização pessoal e pela manutenção da distância saudável. Só quem vê em paz a sua própria sombra consegue, nesse ato, iluminá-la. Muito, muito, mas muito foco no afeto. Aceite e depois esqueça a sombra. Apenas aumente a luz. Gente amada, gente querida, assim eu encerro a exposição do nosso tema de hoje. E agora, com muita alegria, com muito amor no coração, nós vamos passar para aquele momento precioso